mais que vencedores. Fala mais uma vez, diga: em Cristo a gente não perde batalha. Diga: em Cristo a gente não perde batalha para o adversário. Cristo é suficiente, irmão. Meus irmãos, quando nós lemos capítulo 8, versículo de número 37, eu acho linda esta carta aos Romanos, porque ela se divide em três partes. O apóstolo Paulo dividiu esta carta em três partes. A primeira parte, a vida no Espírito. A segunda parte, a esperança da redenção, que significa resgate da humanidade. A terceira parte que o apóstolo Paulo deu para esta carta é a salvação. O apóstolo Paulo, ele se firmou em três doutrinas. A primeira doutrina do apóstolo Paulo é a doutrina do Paracleto, que significa a doutrina do Espírito Santo. A segunda doutrina do apóstolo Paulo é algo extraordinário, porque é a doutrina da santificação. A terceira doutrina do apóstolo Paulo é a doutrina do Espírito de Deus, ou da unidade do Espírito. Para nós entrarmos dentro de um pouco desta doutrina, você vai logo observar uma coisa, que no capítulo versículo 37 do capítulo 8 de Romanos: porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta em 57, na década depois de Cristo, o coração de Paulo repulsava, primeiro porque ansiava o desejo de ver os irmãos de Roma, porque nós, se olharmos para dentro da carta, do capítulo de número 1, do versículo de número 11, o apóstolo Paulo escreve o versículo dizendo: desejo, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortado. O início da chamada do apóstolo Paulo é tão linda, porque a Bíblia fala que no capítulo de número 25 de Atos, capítulo 26 e capítulo 27, o apóstolo Paulo vai passar por algumas acusações. A Bíblia fala que o governador Festo, ao ouvir os principados dos judeus, aqueles que eram contra a convenção do apóstolo Paulo, o texto diz que eles se levantaram, não porque o apóstolo Paulo cometeu algum crime, mas porque o apóstolo Paulo se converteu na estrada de Damasco. O texto diz que o próprio Paulo, que antes perseguia a igreja, era usado por uma seita falsa. Agora, ao se converter a Cristo, a Bíblia diz que alguns judeus começaram a apontar a fé dele, começaram a acusar Paulo de falso profeta ou de falso irmão, começaram a olhar para Paulo e desprezar. A Bíblia diz que ele é levado a um lugar de julgamento. Quando o governador Festo olha para esta acusação, ele manda chamar o rei Agripa. Olhe para mim para você entender. Ele manda chamar o rei Agripa, e a Bíblia diz que o rei Agripa faz a pergunta: por que é a acusação? Não é por qualquer crime, mas era pelo que ele cria, era pelo que ele acreditava, era pela fé de Paulo em Cristo. Eles começaram a se levantar. A Bíblia fala que o rei Agripa propõe no seu coração em ouvir a Paulo. Quando o rei Agripa propõe em seu coração em ouvir a Paulo, Paulo chama ele para uma conversa, reúne o judeu, reúne o governador Festo, e na hora que ele está ouvindo o apóstolo Paulo começa a contar o seu testemunho. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo vai falar da sua conversão da estrada de Damasco. Enquanto ele está falando do seu testemunho, ele faz uma pergunta para o rei Agripa: tu acredita nos profetas? O rei Agripa olhou para o apóstolo Paulo: por pouco tu não me persuade a acreditar nesse Jesus, a aceitar esta tua fé. A Bíblia fala que através do testemunho, o apóstolo Paulo quase
ganha o coração dele. O apóstolo Paulo, ele começa a apelar para o rei César de Roma. A Bíblia diz que o rei Agripa queria soltar Paulo, porém, por causa que ele começa a apelar, a Bíblia fala que ele, de Cesareia, ele vai sair para a Itália de navio. Da Itália ele vai sair para Malta. De Malta ele vai chegar em Roma. Mas no meio da viagem, a Bíblia diz que o vento era contrário, mas tinha alguém que acreditava na fé dentro do navio. O vento se levantou, sacudiu a embarcação. Eles acreditavam mais na pilotagem, mais na direção dos que estavam pilotando o navio, do que no Paulo, que acreditava em algo sobrenatural. Quando o vento veio contra aquele navio, o apóstolo Paulo olhou para aquele que estava na frente da embarcação, que acalme o vosso coração, essa embarcação vai se perder, mas nenhum de vós vai morrer. O vento não vai tocar em vocês. A Bíblia fala que o vento se levantava por meio da viagem. Se levantou um vento maior chamado Euroaquilão. A palavra Euroaquilão significa tempestade, aquilo que quebra, aquilo que afunda, aquilo que racha, veio contra. E o texto diz que o vento foi tão grande que o piloto deixou o barco ir sozinho. Não tinha piloto, porque o vento começou a tocar na embarcação. A Bíblia fala que a noite toma conta, eles não conseguiam mais avistar o dia. E a Bíblia diz que Paulo vai ter uma visão dentro do barco. O anjo do Senhor fala com ele, e ele fala com a embarcação: senhores e senhoras, calme-se o vosso coração. Naquela embarcação tinha 276 pessoas dentro daquela embarcação, agitada, em pânico. A luta estava travada, mas o anjo se apresenta e diga para eles que se eles te ouvirem, nenhum deles vai morrer, porque o vento não vai tocar nele. A Bíblia fala que o vento veio, não tocou neles, porque dentro da embarcação tinha um homem de Deus. Levanta a tua mão, por favor. Deus te levantou para ser vaso de Deus dentro da tua casa. Deus te levantou para ser vaso de Deus no meio da tua família. O vento pode até vir, o vento pode até se formar contra a tua vida, mas não vai afundar o barco da tua família, mas não vai afundar o barco da tua casa, mas não vai afundar o barco da tua família, porque Deus te levantou para ser vaso. Pode se levantar. Quem manda é Jesus, é o dono da embarcação, é o dono da tua casa, é o dono da tua vida. Só quem trouxe a boca para adorar. Cadê os crentes? Eu vou deixar você adorar, irmão. Pastor Ricardo, a Bíblia diz que aquela embarcação já não tinha mais piloto, mas diz o texto que dentro da embarcação existia um altar de Deus. Existia dentro da embarcação um altar que tinha intimidade com Deus. Eu sempre digo que não é o local que faz a diferença, mas é o vaso que faz a diferença. Seja qual for o local que ele vai, ele faz toda a diferença. Enquanto o vento batia, Paulo estava adorando. O texto diz que eles vão parar numa ilha chamada Ilha de Malta. Se levanta um homem daquela ilha, por nome de Públio, e o texto diz que aquele homem começa a cuidar de toda a embarcação, porque Paulo viajava como prisioneiro, amarrado, algemado. O texto fala que naquele exato local, o apóstolo Paulo, ao lado de uma fogueira, porque Públio fez um fogo para aquietar todos os prisioneiros e a chefia daquela embarcação, o apóstolo Paulo vai pegar alguns galhos e vai jogar dentro daquele fogo. De repente a Bíblia diz que uma serpente vai tocar a mão de Paulo. Aqueles homens bárbaros daquela ilha olharam para Paulo e falaram: é um assassino, a justiça persegue ele, vai morrer duro, vai cair duro. A Bíblia fala que ele balança a serpente dentro do fogo. Deixa eu falar um negócio para ti. Sacode o teu irmão que está do teu lado, diga assim para ele: eu sei que nessa jornada o diabo levanta a serpente. Diga: eu sei que nessa jornada o diabo levanta trabalho de macumba, feitiçaria contra a tua casa, obra de voodoo contra a tua casa, se levanta gigante contra a tua casa,
profeta de Deus anda no fogo, serpente não mata, serpente não desmaia, porque quem está contigo é maior, quem manda na tua casa é maior. Estou sentindo um arrepio aqui, estou sentindo o gadareno aqui nesse culto. O gadareno de Nazaré está nesse culto, eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele aqui. O texto diz que enquanto ele jogava a serpente, os bárbaros e Públio começou a observar: vai morrer, é assassino. O texto diz que a serpente cai no fogo. Eles agora mudam. A narrativa ele é um Deus. Não matou, se matar será assassino. Não morreu, agora é um Deus. Eles começam a olhar para Paulo e dizer: é um Deus. Deixa eu falar para ti uma coisa. A Bíblia diz que naquele exato momento Paulo é levado para fazer uma oração na casa de pai de Públio, que diz a Bíblia que estava com disenteria. A Bíblia fala que era disenteria. O homem não estava muito bem da barriga, estava meio desandado, eu não sei o que ele comeu, mas quando o apóstolo Paulo chegou naquela casa, ele coloca a mão e o texto diz que aquele homem fica de pé, foi curado da disenteria. Agora o homem tem cartaz lá na ilha de Malta, começou a fazer fila para o profeta orar, para o apóstolo orar. Chegou como prisioneiro, mas Deus começa a honrar ele como profeta de Deus naquele lugar. Eu não sei de que forma tu já foi humilhado, eu não sei de que forma já se levantaram contra a tua vida, eu não sei qual foi a calúnia que levantaram contra a tua casa, eu não sei o que falaram de você, eu não sei como foi o teu início, eu não sei como está sendo o teu meio, mas o teu final é de honra, o teu final é de glória, o teu final é de vitória. Só quem pode adorar abre a boca. Eu vou deixar você adorar um minuto. Que eu estou sentindo aqui, sente aí. O que eu estou pegando aqui, pega aí. Vai pegando aí, vai te enchendo, aproveita. Quem sabe pode ser o teu último culto. Pega agora a tua vitória. Vai pegando aí, vai pegando aí. Estou sentindo ele aqui, irmão. A Bíblia diz, olha para mim, que chega um navio naquela ilha depois do que Deus fez em toda a viagem. Paulo vai partir de Malta para Roma. Em Roma ele tinha que se encontrar com a autoridade maior chamado César naquele lugar, para passar por outro julgamento. Mas olha o que Deus veio construindo na vida de Paulo. É por isso que você não tem que aceitar o que o homem vão falar para você. A última palavra nunca vai ser do homem. A última palavra sempre vai ser de Deus. A vontade dos judeus, os maiorais, era matar Paulo por causa do que ele queria. Mas o texto diz que Deus foi construindo, foi criando tempestade. Deus estava no barco e foi criando situações, porque Deus sabia que o único preparado ali espiritual era Paulo. O restante era carnal, endemoninhado, religiosos que não tinham intimidade com Deus. Agora quando chega na ilha de Malta, eles já vão mudar o discurso. Paulo já é considerado um Deus. Paulo agora já tira a algema. Eu estive estudando sobre esta história. Paulo foi algemado até Malta. De Malta, quando ele começa a orar, Deus exalta o nome dele. Quando ele chega, pastor, dentro de Roma, ele foi o único prisioneiro que não foi para a prisão. A Bíblia diz que foi alugada uma casa para ele, ele ficou numa casa de luxo. A Bíblia diz que havia um soldado próximo dele, observando, fiscalizando. Mas Paulo chega naquele lugar e Deus dá honra para ele. Deixa eu entrar agora dentro da mensagem para você já entender um pouquinho a introdução. No capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta do capítulo 8, e ele firma seus conceitos espiritual dizendo, no capítulo 1, do versículo 16 de Romano, para reforçar o capítulo 8, ele começa a falar para todos os romanos dizendo,
porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois dos gregos. Quando Paulo começa a pregar dentro da carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo 1, ele começa a dizer: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele vai começando a pregar, ele está extasiado de glória, de unção. Ele começa a pregar dizendo, no capítulo 8, do verso 5, ele diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Tem alguém aqui que está no Espírito? Capítulo 8, ele começa a pregar dizendo 8, de um versículo 14 ao 15: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar de temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamastes: Abba, Pai. Nós somos filhos, e quem é filho acaricia o Pai eterno. Você pode adorar porque você é filho. No capítulo 8, olha para mim, no capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo vai pregar a sua última característica, aonde ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo já começa a pregar de salvação. Quando nós pregamos de salvação, o apóstolo está pregando sobre o arrebatamento da igreja. Olha para mim, a Bíblia fala em 1 Coríntios, abre a tua Bíblia aí, por favor. 1 Coríntios, capítulo de número 15, é muito forte. 1 Coríntios, capítulo de número 15, capítulo de número 15, 51 a 55. Ele começa a pregar lá em Romano, e Deus já me deu uma sabedoria aqui, e meu Deus aqui é forte. O apóstolo Paulo prega em 1 Coríntios 15, 51, 55, e em Romanos 8, 18, e ele diz a mesma palavra: eis aqui vos digo mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Quem pode adorar? Quem pode adorar, igreja? Quem pode adorar? Que coisa linda! O apóstolo Paulo, ele começa a narrar dizendo, no capítulo 8, do verso 18, sobre o arrebatamento. A última doutrina, o último conceito de Paulo era falar de salvação, de arrebatamento. Vai ser um dos maiores eventos de toda a história. Fica olhando para cá, fica aqui comigo. Vai ser um evento impactante. Se prenda aqui comigo, um evento extraordinário, um dos maiores eventos jamais visto. Eu sei que você recebeu dons de revelação, eu sei que alguns aqui oram por libertação, eu sei que aqui alguns oram para expelir demônios, eu sei que aqui tem alguém que já orou e o diabo foi embora, a doença foi embora. São dons, eu sei que isso é bom, é maravilhoso, mas o arrebatamento da igreja é extraordinário, é coisa magnífica, é coisa transcendental. E a Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olho, vai ser tão rápido. Eu estudando, olhe para cá, eu estudando a questão do piscar e abrir de olho, a gente em um minuto, a gente pisca no mínimo, a gente pisca 21 vezes. Agora imagine, de repente a Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olho. Agora o que me chama a atenção é que aquilo que é corruptível, aquilo que não prestava, aquilo que era imundo, aquilo que era morto, vai se tornar
corruptível. Pastor, e o que é isso? Olhe para mim, para você entender isso aqui. Deus hoje está revelando para mim e para você. Quem sabe daqui a pouco Jesus pode voltar. Esse pode ser o último culto. Quem sabe pode ser o teu último glória a Deus. Quem sabe você está vindo no último culto da noite. Jesus pode bater a porta. Eu quero fazer uma pergunta: como é que está a tua vida espiritual? Sacode o teu irmão que está do teu lado. Como é que está a tua vida espiritual? Aleluia! Glória a Deus! Está preparado para ir morrer ou está preparado para passar pela tribulação? Olha para cá. A Bíblia diz que tudo aquilo que é corruptível, que é mortal, vai ser incorruptível, vai ser imortal. Agora, os senhores que já perderam alguém, talvez em acidente, até mesmo em voo de avião, afogado, quem sabe você não teve nem o prazer de enterrar, e